Esse vídeo é uma continuação do meu review anterior sobre Shingeki no Kyojin Season 3, então se quiser entender direito alguns pontos, sugiro que veja aquele vídeo antes. Lembrando que estamos fazendo uma maratona de reviews de Shingeki, vou deixar a playlist nos cards. Começando a Season 3 parte 2, como? Daquele jeito, só dedo no cu e gritaria. Eu gostaria de começar falando que o primeiro episódio da parte 2 me fez mudar algumas coisas das minhas opiniões. Até antes disso, Shokeito Shikabane no Michi era a opening que eu menos me importava. Mas depois de começar a ouvir ela no início do episódio, o clima mudava. Parecia mais que ela estava me preparando para algo épico. As outras openings faziam isso bem também. Mas Shikabane no Michi foi um caso engraçado, pois não dava muita importância ouvindo por ouvir. Mas depois de pegar no início do episódio, parece que tem um clima diferente. Você sente como se a opening falasse, agora a porra vai ficar séria, mano. E nisso você pensa, putz, é agora, lá vem. Enquanto isso, a minha ending favorita até esse ponto era Great Escape, por causa daquele jeito bem animado de ending. Mas pra quem viu o que eu falei no final do outro vídeo, sabe que eu amo músicas emotivas, e Name of Love simplesmente me quebrou. Eu acho que eu nunca cheguei a chorar ouvindo uma música pela primeira vez, que nem foi com essa. Mas isso seria sobre a trilha sonora. Bem, mais os episódios. Disse que não ligava se a Season 3 fosse mais parada e sem mais luta. Mas eu sabia que teria porrada e eu pensei, tá bom, vamos ver, né? Nisso teve o primeiro episódio e eu acabei quase pulando da cadeira de tanta tensão porque precisava ver logo o episódio seguinte. O episódio começa com o pessoal indo pra Shiganshina e ao chegar no distrito, Eren e os outros notam que está totalmente destruído, mas também percebem que foi bem fácil e não teve nenhum titã no caminho. Nisso Eren tampa o buraco do distrito impedindo mais titãs de entrarem, mas ainda faltava o buraco da muralha e encontrar o Reiner e Bertholdt. Nisso Armin nota que eles estavam por lá por causa de coisas que eles deixaram para trás. Irving coloca o Armin como líder de uma parte do esquadrão que iria atrás dos dois. Em um momento de raciocínio puro, o Armin cogita a possibilidade de que eles estivessem se escondendo dentro das muralhas. Igual o titã que foi revelado pela Annie. Nisso, Reiner é descoberto e ao ser atacado pelo Levi, ele se transforma para se salvar. Mas nisso... só olha isso! De um lado, o blindado, do outro, o bestial, e mais uma porrada de titãs puros. E no meio, a tropa de exploração em cima da muralha e tendo que proteger seus cavalos para conseguirem pelo menos ter uma forma de voltar com vida para a muralha Rose. Irving se lembra de tudo que ele fez e o quanto ele não se vê como um líder, por fazer tudo baseado na vontade dele, e que nisso ele foi seguindo em frente e levando mais pessoas que decidiram segui-lo. Mas que o preço desse desejo dele foi a montanha de cadáveres que ele foi acumulando e que, mesmo que traga uma vitória no futuro, isso ainda iria assombrá-lo pelo resto da vida. Depois disso, Irving organiza seu plano, e o Eren se põe de isca para impedir o Reiner de atacar os cavalos, e puxa ele para uma luta no meio da cidade para evitar a proximidade com a muralha. Em meio à porradaria, Eren consegue uma brecha para os membros da tropa de exploração usarem sua nova arma adquirida com os conhecimentos tecnológicos usados pelo grupo do Kenny. As Lanças do Trovão. As Lanças do Trovão são armas parecidas com canos de ferro, que são disparados pelo DMT, e ao perfurarem o alvo, elas podem ser ativadas, e quando isso ocorre, elas explodem, causando uma destruição tão potente que nem mesmo a couraça endurecida do Reiner conseguiu resistir. Porém, tanto poder destrutivo tem um preço. Os usuários devem manter uma distância segura, caso contrário eles serão explodidos juntos. Eu vou tentar resumir os momentos seguintes, porque senão esse vídeo vai ter uma hora. Reiner quase morre e dá um aviso para o Bertholdt que vem voando, o que preocupa os membros da tropa de exploração que estavam tentando se livrar do Reiner. Bertholdt evita de se transformar e nisso Armin pensa em conversar com ele, mas Bertholdt demonstra que ele amadureceu bastante, quase acaba sendo morto pela Mikasa, porém quase mata ela ou Armin, e depois disso ainda vai atrás do Reiner e se transforma no Araki, e acaba atingindo vários membros da tropa, o que limita o grupo ao Eren, Mikasa, Jean, Connie, Sasha e Armin. Enquanto isso, o bestial decide brincar de arremesso e sai tacando fragmentos de pedras contra as casas para ir massacrando os membros da tropa de exploração que estavam se livrando dos titãs pequenos. Levi reúne todos os que sobreviveram para se salvarem, e nisso Irving se reúne a todos para organizar um plano. Irving cria um plano suicida onde ele e todos os membros que sobraram iriam fazer uma distração para o bestial, enquanto Levi iria usar os titãs enfileirados ao lado do bestial para ajudar a se aproximar dele e se livrar dele. Levi reclama do plano dele, mas Irving menciona ao Levi sobre todos os soldados que morreram sob a liderança do Irving. E o Levi diz apoiar o plano dele. Com isso, Irving faz um discurso incrível na frente dos soldados para motivá-los a seguirem ele nesse plano, pois seria a melhor forma de tentar completar a missão, e com isso ajudar a salvação da humanidade. Mas lógico que como isso é Shingeki, o plano já começa com todo mundo sendo massacrado em 2 segundos. E continuam sendo massacrados aos poucos enquanto o bestial parece se divertir com isso. Quer dizer, pelo menos até o Levi chegar e picotar o braço dele e ir fatiando ele todo e arrancar o humano do bestial. Isso até o titã extra que surgiu, uma titã quadrúpede,
acabaram levando ele embora antes de ser morto pelo Levi. Enquanto isso, o plano do Bertholdt era ir ajudar o pessoal do lado de dentro da muralha e dar apoio ao Bestial. Fora que ainda o Reiner se levantou e foi seguindo ele, mas o Armin fez um plano depois de um tempo analisando o Colossal. O plano seria, enquanto a equipe se concentrava em se livrar do blindado, o Armin e o Eren iriam deter o Colossal. O blindado, eles iam usar as lanças do trovão para destruir a mandíbula dele, depois a Mikasa daria um golpe final dentro da boca dele, explodindo o blindado e tirando o Reiner de lá. Mas o ataque falha e nisso parece que vai tudo pelos ares, até que a Hanji surge do nada e ajuda a completar o plano. Mas como ela se salvou? Quando o Bertholdt ia se transformar, o amigo dela que, apesar de eu gostar dele, eu não lembro o nome, acaba empurrando a Hanji para fora do alcance, e nisso ela acaba caindo em um poço e se salvando. Mas não antes de perder um olho por culpa dos destroços voando pela explosão da transformação do Bertholdt. Sobre o Colossal, Armin decide fazer um plano com Eren, mas logo no começo Eren cai e fica na frente do buraco que o Reiner havia feito no primeiro episódio. Nisso Armin parte para cima do Colossal, que tenta afastá-lo com o vapor dele. Mas Armin se mantém firme até que ele é completamente incinerado vivo, e quando o Bertholdt vai ver o Eren, ele nota que ele havia virado uma estátua de cristal com o endurecimento, e o Eren mesmo estava atrás dele e o remove do Titã. Mas isso às custas da vida do Armin. Ou quase. Armin continua vivo, apesar de praticamente ter virado carvão. Nisso Eren encontra o humano do Bestial sendo levado pelo quadrúpede, que simplesmente não vê outra opção senão fugir. Já que o Eren estava fazendo o Bertholdt de refém, e tinha um maluco prontinho para fatiar ele mais ainda. Depois dessa, o Bestial não deve ter conseguido dormir por um bom tempo. Mas ele ainda acaba conseguindo levar embora o Reiner e quase mata o Jean e a Hanji que estavam mantendo ele preso. Pois o Jean conseguiu convencer a Hanji a não perder o controle e tentar pelo menos aproveitar a seringa que o Levi possuía para transformar alguém em Titã e pegarem o blindado para eles. Mas o Levi se encontra com o Eren, que estava com o Armin quase morto, e avisam que não daria para pegar o blindado. Mas o plano seria colocar o Armin para pegar o Colossal e salvar a vida dele. Porém, nisso um dos recrutas chega trazendo o Erwin e diz que, mesmo depois de levar uma pedrada na barriga, ele ainda estava vivo. Mas não por muito tempo. E nisso surge uma das maiores discussões que eu já vi nesse anime. O pessoal só tinha uma seringa e um Titã, mas tinham dois aliados quase mortos que podiam ser salvos. De um lado, o Erwin, o líder da tropa, e do outro, o Armin, um amigo do Eren e recentemente pegando uma missão como líder. Depois de um episódio inteiro focado em despedidas ao Armin, o Levi decide salvar o Armin, e diz que o Erwin já sofreu demais naquele mundo e que isso seria uma forma de permitir que ele descansasse finalmente. Eu pretendo fazer um vídeo falando melhor sobre isso mais pra frente. No caso, o Armin vira Titã e come o Bertholdt, que ainda tem a cara de pau de pedir ajuda. Olha a audácia desse filho da puta! Sobre essa luta, o que eu posso dizer é que ela foi melhor do que eu esperava. Ainda aproveitaram para dar um pequeno flashback do Marco descobrindo sobre os dois, e nisso o Reiner meio que obriga a Anya a tirar o DMT dele para que o Marco fosse morto por um Titã. Isso porque o Reiner passou a duvidar da lealdade da Annie por ela ter salvo a vida do Cone durante o ataque da torre, dizendo que ela poderia estar começando a se apegar com os demônios, que seria como eles tratam as pessoas de dentro das muralhas. Mas o máximo que ele ganhou com isso foi o Marco sendo morto, Annie traumatizada e o psicológico dele indo pro inferno. Parabéns, parabéns, parabéns. Só uma observação que eu já não ia com a cara do Reiner e depois de ver ele dando esse trauma de graça pra Annie, só pirou mais ainda. Já o Bestial, eu amei ver ele sendo picotado parecendo a Yor na Engine 2 de Spy Family pelo Levi. E depois ele correndo com o rabinho entre as pernas, foi lindo demais. E o Bertholdt, bem, eu nunca liguei pra ele. Pra mim ele sempre foi o bundão do grupo que tinha um crush na Annie, mas nessa parte ele passou a ter bastante atitude e eu gostei disso. Virou um inimigo digno de momentos interessantes, mesmo na forma humana, mas que morreu de uma forma bem irônica. Não apenas por ele ter sido comido, como ele e o Reiner acabam fazendo uma porrada de pessoas serem comidas também, mas porque no início ele conversa com Armin falando que o desejo deles é levar o Eren a exterminar as pessoas das muralhas. E ainda pergunta se caso eles conversassem, se eles aceitariam ser mortos. Tipo, o maluco tava poucas ideias. Isso tudo para no final ele ficar pedindo ajuda pro Eren e os outros. Passado isso, temos um momento rápido com Armin acordando e descobrindo que ele herdou o Colossal do Bertholdt, e que o Erwin morreu e acaba se irritando com a ideia deles. Mas Levi disse que foi ideia do Eren e da Mikasa, e que eles estão cientes que serão punidos por isso. Hanji enaltece que ele estaria sendo posto como líder ao lado dela, no lugar do Erwin. Depois desse momento para se organizarem, Eren e Mikasa vão junto a Hanji e Levi atrás do porão. Finalmente! Depois de 3 temporadas de anime, finalmente revelando que estava guardado naquele maldito porão! Ou será que não? Quando encontram, o Eren descobre que a chave não serve para abrir a porta! Não é possível! Não é possível! Calma. Não serve para abrir a porta, mas sim uma gaveta na mesa do pai dele, que não tinha nada. Mentira. Levi puxa um fundo falso e revela que ele guardava 3 livros e em um deles havia uma fotografia
E nisso o pessoal fica bem confuso, pois eles não sabiam nem o que raios era aquilo, pois a tecnologia atual das muralhas era muito mais ultrapassada do que aquilo. Nos livros do Grisha, ele começa a explicar sobre o que houve antes dele chegar às muralhas, porque sim, Grisha Jäger é um homem que veio de fora das muralhas, e nisso começam as inúmeras revelações dessa parte final da Season 3. Primeiro de tudo, Grisha menciona que ele vivia em um local conhecido como Marley, uma sociedade preconceituosa, mas bem avançada. O preconceito deles era direcionado ao povo considerado como servos de Ymir, ou Eldianos. Isso por motivos que o povo de Eldia tinha o poder de Ymir, uma garota que, de acordo com informações dos Marleyanos, fez um contrato com um demônio que permitiu que ela se tornasse um titã e dividisse seu poder em 9 titãs, enquanto seus seguidores destruíam Marley por mais de 1000 anos, e que há 80 anos atrás eles haviam sido derrotados e Marley pôde voltar a prosperar. Mas para qualquer um que via aquilo sabia que tinha tanto furo nesse negócio que não tinha como alguém em sã consciência acreditar de fato nessa idiotice. Quer dizer, a menos que fosse doutrinado desde muito novo ou apenas se quisesse se manter vivo. Afinal, o povo de Eldia era tão maltratado que eles tinham que ficar com uma faixa no braço para serem reconhecidos como Eldianos e ganharem pauladas e insultos. Fora que eles ficavam isolados do resto do povo. Nesse cenário de vida que parece ter saído de um pesadelo sem fim, ou do início do século XX, Grisha e sua irmãzinha decidem ver um dirigível que estava pousando. Sim, na infância do pai do Eren, eles já estavam avançados a esse nível. Já viu o quanto o pessoal das muralhas está atrasado, né? Mas como o dirigível ia pousar ali perto dos portões que prendiam os Eldianos, Grisha tem a ideia estúpida de levar sua irmãzinha para verem ele pousando. Mas nisso os dois são abordados pelos pilotos, que espancam o Grisha e dão um sumiço na irmãzinha dele. Depois nos é revelado que o outro piloto, também conhecido por mim como a encarnação da escrotidão, porque até anticristo seria elogio para esse sujeito insuportável, acabou mandando a irmãzinha do Grisha para ser devorada pelos cães dos filhos deles. Eu disse que era pouco. E nisso, Grisha cresce se culpando pelo que houve e irritado com a atitude dos pais dele por simplesmente aceitarem as punições como se eles fossem os verdadeiros culpados daquilo. Grisha acaba herdando a clínica do pai dele, conhece um outro sujeito eldiano, que começa a explicar para ele sobre a verdade escondida deles. De que Ymir na verdade não era um demônio, e que Marley manteve isso escondido apenas pelo quesito de comodidade. Pois se mantivesse essa informação escondida, eles podiam manter seu poder sobre os Eldianos, que eles tanto odiavam. E menciona que o Rei das Muralhas teria o poder do Titã Fundador, e que com esse poder eles conseguiriam ajudar a salvar os Eldianos. Nisso ele conhece todo o grupo da resistência contra Marley e uma mulher chamada Dina Fritz, que acaba sendo importante pra caramba no futuro, além de ser membro da família real. Após algum tempo nesses encontros da resistência, a proximidade do Grisha com a Dina cresce tanto que eles se casam e têm um filho chamado Zeke, o Titã Bestial. Exatamente, ele é irmão do Eren ao mesmo tempo que membro da família real. Grisha tentando ajudar o seu filho a ser um possível aliado na missão de ajudar os Eldianos, ele tenta enfiar os ensinamentos dos Eldianos na cabeça dele, mas isso só serve para fazer ele se voltar contra os pais dele e entregá-los aos soldados de Marley. Você não vale nada! Eu tô ligado que tem toda a questão de que ele acabou sendo bem idiota na forma de educar o Zeke, tentando obrigar ele a adotar as crenças dele, que o pai dele havia feito mesmo, mas ainda assim não consigo ignorar o fato de que o Zeke é um babaca. Então, mesmo com motivos para buscar uma fuga do Grisha que estava tentando empurrar as crenças dele para cima do filho dele, ainda não consigo deixar de achar ele um imbecil por preferir se apoiar no povo de Marley ao invés dos pais dele. Passado isso, Grisha se encontra em Parades, a ilha onde estão as muralhas, e onde os Marleyanos transformam os Eldianos em titãs e os deixam lá vagando até chegar às muralhas atrás de comer os outros Eldianos às muralhas. Grisha reconhece os soldados que estavam por lá, eram os pilotos que foram responsáveis pela morte da irmã dele. Nessa parte eu admito que eu não aguentava mais ouvir aquele gordo maldito falando, mas ver o outro soldado traindo ele e jogando ele para ser morto foi bem satisfatório. Por isso vou me limitar a mencionar o diálogo dele com... Ele era um babaca consciente que gostava de ser babaca. Vale lembrar que eles acabam transformando a Dina em uma titã, mas não qualquer titã. Ela se tornou o Titã Sorridente que no futuro comeu a mãe do Eren no primeiro episódio. Fora ainda alguns dos titãs da resistência que apareceram em outros momentos, como um deles que chegou a ser o titã que quase comeu Eren na batalha de Trost. Agora imagina só se ele tivesse lembrado de mastigar. Teríamos um titã de ataque barbudo e careca no lugar do Eren estiloso? Eu prefiro mais o Eren, e eu acho que não sou o único. Continuando, o sujeito que traiu o gordo era o outro piloto do dirigível. O nome dele é Eren Kruger. E depois de trair o companheiro dele, ele mostra que possuía um poder de titã, que mais pra frente se revela sendo o titã que o Eren recebeu. Eren Kruger menciona que todos os 9 titãs originais têm um nome, e esse titã é conhecido por ser um titã que sempre avança em busca da liberdade, e por isso ele foi chamado de Shingeki no Kyojin, o titã de ataque. Eren Kruger menciona para Grisha que ele deveria receber o titã dele, pois
Como parte de herdar o poder de um titã original, o portador acaba recebendo uma maldição, que seria a de que ele só viveria por mais 13 anos. Isso porque esse foi o período de vida de Ymir após adquirir o poder de titã. Por isso, Eren Kruger entrega seu poder de titã para Grisha e pede para ele criar laços com o pessoal das muralhas, pois, caso contrário, todo o ciclo que ele viu iria continuar a acontecer e ele não seria capaz de salvar o Armin e a Mikasa. Aí é que tá! O Kruger não faz ideia de quem sejam Armin e Mikasa, mas ele menciona isso e logo em seguida diz: de quem será que são essas memórias? Dando ar de que até a mensagem que ele passou para o Grisha seja para o próximo portador, no caso o Eren. Passado isso, temos o episódio final, com o pessoal passando a informação ao povo sobre a realidade dos titãs e uma reunião com as forças militares e a rainha Historia. Nisso, Eren lembra a importância de que tem a família real e nota que o motivo para ele ter conseguido ativar a tal coordenada foi por ter encostado na Dina, que era um membro da família real. De acordo com Kruger, a coordenada é meio que um conjunto de caminhos que interliga todos os Eldianos e o poder do fundador é controlar a coordenada e por isso ele podia apagar as memórias das pessoas nas muralhas. Porém, em meio a isso, ele nota a importância que tem o poder junto de um membro da família real e se assusta com a possibilidade de usar esse poder para ajudar Parades. Mas ao pensar no que o exército poderia fazer com a Historia se soubessem disso, ele prefere manter isso em segredo para protegê-la, inclusive mantendo em segredo até mesmo do Armin ou da Mikasa. Antes disso, tem um pequeno momento onde os soldados se reúnem para fazer um funeral para todos os soldados que morreram na expedição para fechar a Muralha Maria. E nisso, o novato Floch, sim, o mesmo novato que havia conversado com o Jean e o grupo do Eren durante a festa de comemoração, acaba contando para Hit o que houve com o Marlo, que era o parceiro dela desde a primeira temporada e claramente o interesse amoroso dela. Mesmo ele não notando. A real é que o Marlo sempre foi o cara ativo, que não ignorava a corrupção das forças militares e queria fazer a mudança, e nisso ele se uniu à equipe do Levi na tropa de exploração. Mas durante o ataque final do Irving ele acabou sendo morto, e o Floch conta tudo pra ela, o que a deixa abalada. Jean e os outros reclamam pela falta de sensibilidade do Floch, mas ele mesmo repreende o grupo, dizendo que eles foram os verdadeiros egoístas, pois preferiram salvar o Armin no lugar do Irving, e que isso foi agir mais pelo lado sentimental do que o lógico. E termina dizendo que preferia que eles fossem sinceros, pois pelo menos assim, ele saberia pelo que ele estaria lutando e pelo que ele acabaria morrendo. A temporada acaba com o povo de Trost podendo finalmente voltar às suas casas e o povo da Muralha Maria podendo aos poucos ir se reorganizando por lá. E no fim temos uma expedição com a tropa indo para os limites da Ilha de Parades. No meio do caminho eles encontram um titã inofensivo que estava se arrastando indo para as muralhas, mas eles deixam por lá, pois não é exatamente uma ameaça, e depois de saberem realmente do que se trata, fica bem mais difícil de matá-lo. Depois disso eles finalmente chegam ao mar, e o que é para ser uma cena tranquila e divertida com o pessoal vendo o oceano pela primeira vez, acaba se tornando tenso, com o Eren mencionando que do outro lado do oceano teria os inimigos, e assim acaba Shingeki no Kyojin Season 3 Parte 2. Eu realmente não tenho o que falar sobre essa temporada. Ela foi exatamente o que eu poderia esperar. As lutas foram boas, as revelações são interessantes e dramáticas. O conjunto de plot twists no final da temporada te prende de uma forma absurda. Fora o momento que deixam no ar o que o Eren descobriu sobre a morte da família real nas memórias do Grisha, pois eles só notam o Eren chocado com o que descobre, e pouco depois, sua atitude é bem diferente, muito mais calmo e tranquilo, comparado ao Eren gritalhão e barulhento. Os momentos emotivos são bem construídos, e o passado do Grisha é interessante, trazendo finalmente detalhes sobre a sociedade que o Reiner tinha mencionado, e por mais que o gordo tenha me irritado, não é bem como se fosse real. Mas eu menciono melhor isso na próxima parte. Com tudo isso eu posso dizer que Shingeki no Kyojin Season 3 Parte 2 recebe uma nota 10. Tudo que eles podiam fazer, fizeram de forma perfeita e trouxeram aquilo que prometeram. Eu ainda sinto mais ânimo com a Season 1, porque a Season 1 trouxe o que prometeu e mais ainda. Enquanto a Season 3 Parte 2 fez o que prometeu e só. Isso é muito bom e eu reconheço isso. Tanto que não consigo pensar em algo que possa tirar nota sem ser injusto. Estamos finalmente chegando ao final dessa maratona e realmente está bem interessante isso tudo. Mas a próxima parte será a Final Season Parte 1, que eu já tenho uma ideia que será bem complicado. Mas isso a gente fala depois.